Que tremendo, estamos aqui de novo. Paz seja convosco, mais um momento aqui para não ficar muito extenso. A presença de Deus, ela é real, amém? Estamos aqui com a mensagem de Deus, a continuidade que Jesus chorou junto com Marta e Maria. Mas agora vem a parte mais especial, que Jesus quer fazer algo tremendo na minha vida e na tua vida, porque é assim que Ele permite. Quando todo mundo começa o burburinho, a conversinha. Já se inscreva no canal, compartilhe, se está gostando da mensagem, está sendo participante, está recebendo a unção de Deus. Então pegue seu copo com água, tá aqui meu copinho aqui, ó. Ele não sai aqui de perto de mim, tá? Água, ó, cristalina, para ser abençoador na minha vida e na tua vida. Estamos aqui no propósito, no monte, buscando a presença de Deus. E para essa continuidade da mensagem, que tá fogo, o poder de Deus está tremendo. A Bíblia fala bem claro assim, ó, depois que Jesus chorou, ali tinha um povo comentando no velório de Lázaro. O povo estava no velório ali. E disseram, pois, os judeus, no capítulo 11, versículo 36. E disseram, a Bíblia, pois, os judeus, vede como amava ele. Versículo 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Ele fez os cegos enxergar, ele podia. Sabe aquela conversinha no velório? Tipo assim, quando chega, né, aquela pessoa especial da família. Não tem aquela pessoa especial que chega no velório assim? Aí começa aquele burburinho aí, ó. Aí, ó, viu como que ele amava aí, viu? Mas ele podia ter resolvido o problema dessa dívida e dessa conta aí, porque se ele tivesse resolvido, ele tem dinheiro. Por que não pagou a conta porque permitiu que o cara tirasse a vida dele? Aí, ó, ele tem dinheiro, ó, chegou de caminhonetona aqui, disse que amava ele. É isso que é amor? O povo comentava ali também, na forma de Jesus. Disse que amava Jesus, ele que fez o cego, resolveu o problema do cego lá. Ele também não podia resolver esse probleminha de não permitir que ele não morresse. Você tá vendo? As pessoas são insaciáveis. As pessoas são insaciáveis. Não basta você fazer um sinal para elas. Elas querem, além de um sinal, elas querem tomar tudo o seu tempo, tudo que você tem para elas. Então Jesus já tinha mostrado que era o Filho de Deus. Já não era o suficiente? Para mim, para você, já não é o suficiente. Para mim é suficiente. Se Jesus já fez uma cura de um cego, de um leproso, se eu vi na palavra de Deus quantos milagres ele promoveu, quantas pessoas se arrependiam, quantos prodígios e maravilhas aconteciam, quantos sinais aconteciam, para mim já é o suficiente. Por isso que eu estou aqui no monte. Eu não preciso ir num velório hoje, eu, pastor Vanderlei Gomes, seja de uma família minha, de alguém que eu amo, que conhece até o meu Jesus como amigo, e também dizer assim, olha aí, Senhor, o Senhor não curou o cego, não fez um milagre lá, por que o Senhor permitiu? O Senhor podia muito bem impedir dele morrer. Mas eles não sabem do propósito. O propósito, Deus fala assim, ó, eu não uno pessoas simplesmente à toa, eu uno propósito, eu tenho um propósito. Eu vim com um propósito aqui na terra. Deus não permitiu algo na minha vida e na tua vida sem um propósito. Você tem um propósito com Deus. Se você conheceu Jesus, se você abraçou Ele por um tempo, se você orava bastante, hein? Quanto tempo você não canta, hein? Ô, irmãzinha, quanto tempo, hein, que você não faz aquela consagração para cantar no fogo, no reteté de Jeová, O que aconteceu? As pessoas estão perguntando, poxa, fulana cantava tanto, fulano pregava tanto, mas agora parece que o Jesus dela deixou ela de lado, agora está aí cheio de problemas, cheio de enfermidade. Não é ela que orava pelos enfermos, não é ela que mostrava isso para aquilo. Por que ela está doente hoje? É assim que as pessoas falam de mim e de você, até na hora da morte. Mas eles esquecem que até na hora da morte acontece milagre. Preste bastante atenção. Até na hora da morte acontece milagre. Aí Jesus estava lá, falou assim, peraí, tá esse burburinho aí, é isso mesmo. Jesus gosta de mostrar a glória de Deus. Por isso que ele falou assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele gosta de mostrar a glória dele. Por isso que nós temos problema nessa terra, por isso que nós temos aflição na terra. Qual é o nome da sua aflição? Qual a angústia que você está passando? Qual é o que está fazendo você chorar? Morte, meu irmão, minha irmã, é quando você fala assim, pode ser que não esteja no caixão,
Mas morte é quando você e eu olham e não vê saída. Sabe aquela dívida impagável? Sabe aquele negócio que você quer fazer e não consegue, porque não consegue ver saída? Porque eu e você temos limite. Ali chegou o ponto final. E a Bíblia fala bem claro. Quando acaba a força do homem, aí começa o poder de Deus. Eita, arabassuri, canta alabagaias. Quando acaba a força do homem, aí começa o poder de Deus. É nesse momento que Jesus aparece. Acabou a força para Marta, para Maria, para os judeus. Por quê? Lázaro agora estava morto. Não estava só no caixão, não. Estava dentro das pedras já, no sepulcro. Já estava enterrado. Isso é uma prova que Jesus, além de permitir que ele falecesse, na linguagem judeu, né, do povo judeu, de Marta e Maria, na aldeia ali naquela cidade, ainda ele permitiu que aquele homem tivesse lá no sepulcro. A situação dele fosse, se as pessoas estavam incrédulas, ou estavam assim com um pouquinho de crença, ele num caixão ou num hospital ali morto, que dava tempo de fazenda, você imagina depois de enterrado. Você está enterrado, né? O que enterrou você, meu irmão? Que área da sua vida que está enterrada? Deus está falando muito espiritualmente comigo aqui. Que área que está enterrada em sua vida? O que enterrou na sua vida? Diga para o homem de Deus agora aqui, que é o Senhor Jesus, que está aí, ó, te contemplando na sua sala, no seu quarto, no seu carro. O que enterrado está na sua vida? Que profundidade, quanto tempo que está enterrado já? Seja no SPC, seu nome, seja no Serasa. Isso eu estou falando um exemplo aqui. Mas tem gente enterrada espiritualmente, que tem um chamado que faz muito tempo fala assim, ah, não tem como, Deus falou que eu tenho um ministério, mas esse ministério que Deus está querendo para você, talvez você mesmo já enterrou ele. Sabe como? Tá muita gente em posições erradas. Tem gente que é missionário querendo ser pastor. Tem gente que é um pastor normal, quer ser um pastor presidente. Ele enterra o chamado dele e fica frustrado. E ele quer que o Jesus resolva. Porque ele, por causa do motivo de uma pá, de orgulho que entrou no coração dele, ele falou, não, eu vou sair dessa igreja, eu vou abrir uma igreja para mim. Eu não quero saber não, eu vou abrir uma para mim porque eu sou melhor, eu sou bom. Mas Jesus mandou você abrir essa igreja? Ele mandou você abrir? Não, ele falou para mim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Sim, mas a igreja de Jesus não é desorganizada. A igreja de Jesus tem organização. Cada um no seu tempo, cada um no seu quadrado. Ó a minha mão aqui, ó. Tá vendo a minha mão? Tem dedos. Ó os dedos. Nenhum é igual ao outro. O corpo da igreja é da mesma forma. Então aqui, Lázaro estava enterrado. E Deus está falando bem claro que o Espírito Santo está mudando a mensagem aqui, hein? Que área da sua vida que está enterrada? E tem gente que enterrou. Você que enterrou mesmo. Você mesmo sepultou os seus sonhos de uma forma errada. Você fez a escolha errada. Você direcionou o seu caminho de forma errada. Não era para você talvez ser um pastor presidente, era para você ser um pastor. Você sabia que existem pastores de cidade, pastores de país, pastores internacionais, e pastor municipais, e pastor de bairro, ou pastor locais? De rebanho só, que ele não consegue ter aquela visão aberta para comandar outros líderes. Tem outros que estão abertos a visão que comandam um estado, outro comanda um país, outro comanda um mundo. Se todo mundo fosse um líder mundial, que igreja seria? Se todo mundo seria, ah não, calma, você está enterrando, você está entendendo onde está o erro aí? Você tem que ficar onde você foi chamado. Qual que é a posição que Deus te chamou? Primeiro passo para você desenterrar hoje nessa oração, é você descobrir o chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez você é um bom evangelista, e vai ser um sucesso nas mãos de Deus. O poder de Deus vai te usar no evangelismo, vai te levar, você vai entrar nas aldeias, vai entrar em beco, vai entrar no hospital, vai entrar na cadeia. E você vai ter mais benefício com o reino de Deus fazendo isso, do que às vezes você querer ficar só no altar, tomando o lugar de outra pessoa, talvez atrapalhando, porque é assim que funciona. Eu me lembro muito bem quando eu fui enviado pela primeira vez para fazer a obra de Deus, tinha 16 anos de idade. O pastor falou assim, ó, vai lá fazer a obra de Deus agora, vamos ver se você tem um chamado de pastor. Falou desse jeito, na minha cara assim. Falei, mas não estou entendendo, pastor. Não foi confirmado? Falei, não, eu confirmei, eu tinha certeza que eu era pastor. Falou, então vamos ver então, vai lá. Naquele momento, muitos dos meus colegas, que eram obreiros, que tinham se formado também comigo, pegaram a pá e enterraram, começaram a enterrar o ministério deles, sem antes iniciar.
Quando eu fui enviado, ele falou assim, tô enviando você lá tudo. Foi uma luta até para pagar o primeiro aluguel da igreja. Aluguei o salão e não tinha o dinheiro. Aí a sede mandou o primeiro aluguel, depois de 10 dias atrasado, ainda mandou o primeiro. Aí eu inaugurei a igreja, não tinha nem a faixa da igreja, coloquei um saco lá, um saco que um amigo meu tinha lá, escrevi o nome do ministério lá. Não tinha banco, fiz o primeiro culto de inauguração em pé, sem cadeira nenhuma. Falei, e agora, Senhor? E aí fiz culto e o povo vinha. E começou a lotar a igreja, começou a encher. Era 40, 50, 60, quando chegou, faltando 3 dias para vencer o aluguel, que dali para frente eu tava contando que o pastor presidente ia mandar o dinheiro. Sabe o que aconteceu? Tinha 87 pessoas no domingo à noite. Não tinha nem 30 dias que a igreja estava aberta. A pastora passou, o pastor passou lá, e eu peguei e fui lá na sede conversar com o meu pastor. Eu perguntei para ele assim, ô pastor, tá vencendo o aluguel quarta-feira, eu tenho que acertar o aluguel lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu passei lá na igreja, tinha 87 pessoas lá, 80, 87 pessoas lá, tinha muita gente na sua igreja lá. Sim, tinha mesmo. Ele falou, então, a Bíblia fala bem cá que as ovelhas, elas que sustentam aquela obra lá. Se fosse, você está mostrando agora e se provando para si mesmo, diante de Deus, que você tem um ministério de pastor. Se aquela igreja se manter, e manter uma casa pastoral, e manter tudo em ordem, assim você é um líder, um pastor. Naquele momento eu saí chateado, meu pai falou, cata a palavra do servo do Senhor, porque ele confiou em você. Eu tinha 16 anos de idade, irmão. Eu só queria saber de unção, de poder, e os meus irmãos glorificando a Deus. Isso é gostoso, é maravilhoso. Mas a minha mente ali, Deus estava me capacitando. Por isso que ele fala, eu não escolhi ninguém capacitado, eu capacito os meus escolhidos. Há situações na minha vida que ou você enterra aquilo que Deus está te dando, ou você faz florescer um canteiro de bênção na sua vida e faz uma grande colheita no futuro. Aí eu voltei e falei pro meu pai, o pastor falou que lá naquela igreja, eu não sabia. Irmão, não entrava nada, o povo não ajudava, era só glória, glória, povo, e eu orando, jejuando e o fogo caindo. Só que a terra precisa de pessoas. Nós temos que pagar o aluguel, tem que pagar água e luz. Temos que fazer a nossa parte. Sabe o que aconteceu? Eu conheci um outro pastor, outro amigo meu, que vinha de outra igreja, aí eu abri o coração para ele. E o mais antes eu tinha aberto o coração para todos os meus colegas que se formou ali comigo de obreiro. Aí eles falaram assim, tá vendo? Por isso que eu não vou pra obra. Sabe por quê? Uma igreja rica dessa não me ajuda, não ajuda fulano, não tá ajudando você, vai me ajudar? Aí depois fala que vai me enviar pra obra de Deus. Se eu tivesse entrado nessa conversinha, eu tinha enterrado e sepultado meu ministério. Talvez você tá nessa situação hoje, eu não vou nem terminar a mensagem dessa história que aconteceu, para depois no próximo vídeo para não ficar longo. Mas eu vou dizer para você, eu estou dando um exemplo. Se eu tivesse parado e ouvido, sabe aquelas pessoas? Irmãos, quem te chamou foi Deus, não foi teu pastor presidente. Ele só foi usado para te enviar. Ele só foi usado para falar assim, vai, pega a tua cruz e siga. Quando a Bíblia fala que Elias passou, tava Eliseu arando terra lá, não tava? Ele conversou muita coisa com Eliseu, não? A Bíblia fala que jogou uma capa nas costas de Eliseu e falou assim, aí é contigo agora. Ou você confia nessa capa que está jogada no seu ombro, naquele grandão lá de cima, ou você fica aí arando terra aí. Naquele momento ele tomou a decisão. Ou ele enterrava, Eliseu podia enterrar, sepultar o ministério de profeta. Nem podia estar na Bíblia hoje. Podia estar na Bíblia como um homem frouxo, um homem covarde, um homem que não confiou em Deus, um homem que não acreditou na palavra do profeta de Deus. Se o profeta de Deus falasse, planta a bananeira, vai lá e planta a bananeira. Porque Deus quer que eu e você se humilha. Humilhar debaixo da mão potente de mão de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte, diz a palavra. A humilhação às vezes vem, porque se você não for humilhado, não tem exaltação. Você prestou atenção nisso? Como é que você vai ser exaltado se você não é humilhado? Você tem que passar pela humilhação. Ai, Deus falou que vai ungir a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Está na Bíblia, sim. Mas você está passando pela humilhação? Ou quando chega o momento de você chegar nesse momento de humilhação, você corre. Muda o destino. Pega a pá e começa a enterrar. Quantas pessoas que já trocaram de igreja? Isso não é pecado não, pode trocar quantas vezes você quiser. Mas cuidado, trocar, tem gente que trocou tanto de igreja que hoje está morto espiritual. Não acredita mais em nada. Porque se perdeu na caminhada. Se perdeu na chamada. Se perdeu no propósito.
se perdeu na visão, se perdeu no que Deus queria para ela. Mas Deus está te dando essa oportunidade hoje de você voltar. Seja um filho de Deus. Eu quero lhe convidar, você tem um Espírito Santo de Deus em sua vida. Você é como uma águia. Você é uma águia vencedora, então se inscreva nesse canal, venha junto comigo, que eu vou lhe ajudar. Eu quero ser um pastor na sua vida, eu quero ser uma extensão de Deus para você, mas para isso você tem que fazer a sua parte, no mínimo fazer a sua parte. Não é assim entregar, joga a terra da dúvida. Eu estou cheio de mensagem de Deus agora. Joga a terra da dúvida, não, eu vou parar, vou desistir, pastor. Não tem jeito não. Deus quer capacitar você. Voltando lá naquela situação da igreja, eu conheci um pastor que tinha vindo de outro estado, que estava de férias. E quando ele chegou, eu abri o coração para ele. Ele falou, não, vou lá fazer uma campanha para você lá. Eu falei, que eu tô com um aluguel, rapaz, eu não sei o que fazer. Ele falou, mas o povo não dizima não? Eu falei, não. Mas eu nem falava de dízimo na igreja, irmão. Eu falava assim, é o momento do ofertório, se quiser bem, mas eu não ensinava. Eu mesmo jogava pá na vida financeira da minha igreja. Minha igreja eu falo no sentido assim, que eu estava dirigindo. Aí ele foi e fez a campanha. No primeiro dia que ele fez campanha, as pessoas abriram a mão, deu para pagar o aluguel e sobrou. Ali Deus falou, aprenda. Fizemos uma campanha de 7 quarta-feira. E ali eu fui capacitado com Deus, eu aprendi sobre o dízimo, eu aprendi sobre a oferta. Aí ele falou, agora é com você. Comecei a estudar a Bíblia Sagrada. Comecei a aprender o que é a oferta alçada. Comecei a aprender o que é as primícias. Comecei a entender. E mesmo que a mente da gente não consegue entender. Mesmo que a mente da gente não consegue entender. Houve uma ligação agora aqui, desculpa aqui. Há momentos na vida da gente que nós não queremos aprender. E na hora de aprender, nossa mente parece que dá uma crise, parece que tudo é pecado. Tudo, falar de grandeza, falar de riqueza é pecado. Não, isso aí não é pecado. Desde que você concilie a obra de Deus, o ministério. Tá vendo aqui a mão? Ó. O ministério ele é espiritual e ele é financeiro. Se for só espiritual, vai estar cheio de unção na igreja, não é pecado isso. Mas você vai ficar endividado para pagar as contas, a não ser que você tenha dinheiro. Por isso que tem uns aí que tem essa cabecinha e fala assim, eu não preciso viver, eu prego a palavra, mas eu tenho meu emprego. Tudo bem que você tem seu emprego. Tudo bem que você tem seu emprego. Você banca a igreja então, né? Então beleza, isso é problema teu com Deus, vai lá saber qual que é o motivo que você faz isso. É o espiritual. Agora, se você focar só no financeiro e o espiritual da igreja for diminuído, não ora, não jejum, não tem aquela unção, você é uma igreja mercenária. Então quer dizer então, pastor, que tem essa diferença? Tem. Mas então eu tenho uma igreja ali que eu não vou porque o pastor é mercenário. Não, deixa que ele pregue. Jesus falou, se é por nós e não é contra nós, deixa o pau quebrar, porque no final quem vai separar sou eu. Eu que vou separar o joio do trigo. Tá falando, tá contra nós? Não. Tá por nós? Então se é por nós, então deixa eu pregar. Que é eu que vou separar no final. Porque nas vezes daquela igreja mercenária lá também tem gente que vai pro céu. Talvez até aquele pastor que é mercenário, no final ele vai se reconverter. Porque enquanto tiver vida, há chance. A palavra de Deus fala longanimidade. Deus é longânimo. Sabe o que dá tempo para mim e para você? Quanto tempo eu e você andou com aquela falha, sabe? Aquele espinhozinho na carne. Que é uma luta para vencer. Tá ali comigo, tá ali futucando, eu futucando você direto, não tá? Então, quanto tempo que não tá? E Deus não tá te dando oportunidade, não te dá chance. Não te dá uma oportunidade de consertar. Toda Santa Ceia você vai lá e reconcilia. Ai meu Deus, agora vamos mudar. Você está lutando. O reino de Deus, a salvação, ela é conquistada à força. É todo dia você lutando contra o pecado. Eu e você. Não estou falando que eu sou o mais gostoso, não. É eu e você, tem que lutar. Estou aqui no monte agora, orando. Se apegando na presença de Deus. Por quê? Eu preciso me encher da presença do Senhor. Então Deus permite situações na minha vida. Ou você enterra, joga pá. Ou você permite vencer. A escolha é tua nesse momento. Não, eu quero morrer, pastor. Eu quero entregar tudo. Então você entregou. Talvez não era nem para se entregar. Era simplesmente você parar. Retomar o seu lugar. Dar um passo para trás. É que nem a águia, né? Passarinho, ó. Às vezes nós temos que dar um passo para trás. Bem para trás, viu, mocinho? Levantar nossas asas como águia. E aí sim, voltar a voar bem alto. Mas depois que voltou um passo para trás. Sem medo, sem orgulho, sem ter aquela vergonha. Sem ter aquele constrangimento e entender, olha,
Os outros vão falar, as pessoas vão falar, por que eu desci, por que eu desisti, eu tive que voltar pro banco, por que eu tive que dar um tempo. Deixa que as pessoas falam, o que é importante é que o Espírito Santo de Deus está te vendo a tua sinceridade. Você está se humilhando para Deus, dizendo assim, Deus, eu estou voltando, porque eu sei que eu errei. Alguma coisa saiu fora do caminho, mas eu quero voltar, porque eu sei que a tua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu posso ter vergonha, passar humilhação aqui na terra, mas naquele dia, quando chegar diante do trono do Senhor, eu não quero ser afastado, eu não quero passar vergonha, eu quero entrar no céu. Então eu estou aqui na escola, e a escola é aqui na terra, e eu quero produzir um grande testemunho. Eu lhe peço perdão no dia de hoje, pelo pecado que eu cometi, de dar um passo aonde não era meu espaço, não era meu momento. Assim diz o Senhor para você no dia de hoje. Eu vou orar para você agora, que tem enterrado, ou que está na posição errada. Se coloque na tua posição. Você sabe qual é o teu chamado, então vai em busca do teu chamado. É missionário, é pastor, é presbítero, é um diácono, é uma diaconisa, é um servo do Senhor que serve a aguinha lá para o profeta. Bem-aventurado aquele que serve e honra o profeta com um copo d'água, viu? Ah, um porteiro, glória a Deus. Você faz parte do corpo. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você não é qualquer... Quantos que teriam a vontade de abrir a porta da igreja e não pode? Sabe por quê? Porque estão presos. Quantos que queriam ter oportunidade, estão lá até prometendo dentro do presídio. Olha, quando eu sair, mas hoje eu não posso. Você está solto, livre, e não abre a porta da igreja. Ah, é o meu orgulho. Ah, não, pra que eu vou mais? Lá no baile você limpava o baile. Quantas pessoas têm essa oportunidade hoje e não fazem? De abraçar o teu pastor, de abraçar as pessoas que oram por você, de se preocupar com o seu irmão. É o tempo final aqui na terra, Jesus está voltando. Eu vou orar por você agora que quer desenterrar. Vai desenterrar agora, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro esse copo com água agora, apresentando ao Senhor, Pai, como Lázaro estava ali já enterrado. O Senhor mudou a mensagem agora e falou de enterro, de pessoas que estão enterrando o ministério, enterrando o chamado. Não que elas pararam, mas que elas tomaram decisões e posições que não eram delas. E hoje estão frustrados porque não veem fruto e não entendem. Pessoas que até oram, outros até jejuam, outros nem oram mais e nem jejuam, porque perderam a fé de tal maneira que morreram e enterraram, junto com a decisão errada que fizeram. Mas eu lhe peço a misericórdia do Senhor e o perdão. Ao ungir esse copo com água, esta pessoa beber, lá para Suriandalabacai, o Espírito Santo dá vida e vida com abundância para ele. E ele retome o lugar dele, em nome de Jesus. Amém? Beba seu copo com água. Mensagem abençoada de Deus, hein? Já se inscreva no canal, compartilhe, acione o sininho das notificações. Você quer fazer uma campanha com o pastor? Então deixa aí seu pedido de oração, deixe seu nome e logo logo eu vou dar a instrução como nós vamos fazer essa campanha. Amém? E Deus vai estar te abençoando. Não fique magoado, não fique triste. Nada está perdido. Aqui vos falou um pastor diferente, com uma visão diferente, levantando o povo próspero, mas humilde de coração. Paz seja convosco e até a próxima mensagem.